está feliz por estar mais um dia na casa do Senhor, amém? Amém. Hoje a história que vamos aprender está no livro de Jeremias, no capítulo 18. Onde está escrito a história? Jeremias, capítulo 18. Muito bem. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor estava dizendo para Jeremias fazer o quê? Levantar e ir à casa de quem? Do oleiro, que lá ele ia ouvir o quê? As palavras do Senhor. E Jeremias disse: desci à casa do oleiro. E quando Jeremias chegou na casa do oleiro, Jeremias continuou dizendo: desci à casa do oleiro e vi a sua obra sobre as rodas. Jeremias foi para onde? A casa do oleiro. Viu a sua obra sobre as rodas. Quando Jeremias chegou lá, o oleiro já estava fazendo a sua obra. E Jeremias continuou dizendo: como o vaso, que era de barro, se quebrou nas mãos do oleiro, ele tornou a fazer outro vaso conforme o que parecia bom aos seus olhos. Quando Jeremias foi para a casa de quem? O oleiro. E quando Jeremias chegou lá, o vaso que ele estava fazendo fez acontecer o que com ele? Quebrou. E o oleiro tornou a fazer o quê? De novo. Outro vaso com os mesmos materiais. O oleiro tornou a fazer outro vaso conforme o que parecia bom aos seus olhos. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não poderia eu fazer como fez este oleiro? Assim como o vaso, assim como o barro é nas mãos do oleiro, são vocês em minhas mãos. O Senhor disse que ele poderia fazer do mesmo jeito como fez o oleiro, com o vaso. O oleiro é Deus e o barro somos nós. Deus estava mostrando na prática para Jeremias que ele poderia fazer com nós do mesmo jeito que fez o oleiro fez com o barro. O barro representa nós. Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando, fazendo a sua obra. Mas o oleiro foi buscar o barro, onde o barro estava. Isso quer dizer que Deus, ele nos buscou no mundo onde a gente estava. A gente estava no mundo fazendo coisas que não agradavam a Deus. A gente mentia, fazia coisas, desobedecia pai e mãe, fazia coisas que não agradavam a Deus. Então Deus, ele buscou a gente no mundo, assim como aquele oleiro buscou o barro para fazer o vaso. Deus nos buscou no mundo e trouxe para a casa dele, que é a casa de Deus. E quando o oleiro começou a fazer o vaso, ele jogou água para moldar o barro, para começar o trabalho dele. E essa água, quando ele jogou, ele aproveitou para ficar tirando as pedrinhas, o excesso que não ia servir para a construção do barro, do vaso. E essa água representa o Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente chega na casa do Senhor, Deus nos tirou do mundo e trouxe para a casa dele, que é a casa de Deus. E quando a gente chega na casa de Deus, o Espírito Santo entra na nossa vida e começa a trabalhar na nossa vida, nos convencer do pecado. O Espírito Santo começa a tirar as coisas que não agradam a Deus, porque somente o Espírito Santo pode trabalhar no nosso coração e tirar as coisas que não agradam a Deus, como mentir. Se a gente mentir, a gente não mente mais. Desobedecer pai e mãe, fazer coisas erradas que não agradam a Deus. A gente só faz isso porque quando o oleiro começou a trabalhar com barro para fazer o vaso, foi necessário ele jogar água para molhar o barro. Do mesmo jeito, quando a gente chega na casa de Deus, o Espírito Santo começa a nos transformar. É um privilégio para a gente muito grande estar na casa do Senhor e ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém?